é sobre este assunto que a gente agora fala com Iana Ferrão, economista do BTG Pactual. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Já dá para a gente, talvez, cravar uma decisão para amanhã ou tá, como eu mostrei agora na arte, cada um apontando para um lado? Há uma maioria dizendo que a Selic não vai sair do lugar. Qual que é a opinião do BTG Pactual? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Bom, o mercado está dividido, né, para essa reunião de amanhã, mas nossa expectativa é de uma alta de Selic de 0,25 ponto percentual, né, que levará a taxa Selic, portanto, para 15% ao ano. Né? Isso porque na comunicação, depois da última reunião, o Copom tinha deixado a decisão de junho em aberto, né, e condicionada à evolução dos dados. Até por isso que o mercado está bem dividido, né? A decisão foi deixada em aberto. Só que desde então, os dados econômicos divulgados, na nossa avaliação, não vieram numa direção suficientemente confortável que dê ao Banco Central a confiança de que a inflação vai convergir para a meta no horizonte relevante. E é por isso que a gente espera essa alta adicional de 25 pontos base para amanhã. Né? Por exemplo, os indicadores de atividade continuam bastante resilientes, a inflação de serviços segue bem pressionada e as expectativas de inflação também permanecem desancoradas. Né? Então, diante desse cenário, a gente avalia que é prudente o Banco Central promover esse ajuste residual de 25 pontos base e aguardar sinais mais claros de desaceleração da inflação, para aí sim poder encerrar o ciclo de aperto monetário sem maiores riscos. Né? E na nossa visão, esses sinais devem ficar mais claros até a próxima reunião de julho, e por isso a gente espera que essa alta de 25 agora vai ser a última, né, com a taxa básica de juros Selic permanecendo em 15% até o fim desse ano, Gabriel. Feito. Então, para amanhã, talvez não tenhamos o ponto final nessa história. O Banco Central, talvez, se tomar essa decisão de aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, na tua opinião, na opinião do banco, não vai colocar claramente no comunicado que é a última alta. A gente vai esperar, neste cenário, para uma próxima reunião em julho. Exato. A gente espera que a comunicação seja bem parecida à da última reunião, né? Deixando a porta aberta para novos ajustes, se os dados não confirmarem a esperada desaceleração da atividade e da inflação. Né? Ou seja, é o que você falou, a gente entende que o comitê deve evitar declarar explicitamente o fim do ciclo. E isso porque, né, o canal de expectativa ainda está fragilizado, né? As expectativas de inflação seguem desancoradas, a credibilidade da autoridade monetária ainda precisa ser reconstruída, né? Então, a gente entende que a melhor estratégia neste momento é dar essa alta e vir com uma comunicação muito semelhante à da última reunião, né? Com a porta em aberto, e dependendo e a decisão dependente dos dados que vão ser divulgados até lá. Feito. Quais são estes sinais que nós esperamos até a próxima reunião, até a reunião de julho, que pode dar munição para o Banco Central tomar essa decisão mais confortável? No nosso cenário, a atividade ela vai desacelerar de forma gradual nos próximos meses, né? E eu acho que nas próximas divulgações de atividade e de inflação, a gente vai ter sinais um pouco mais claros de moderação da atividade. Da última reunião para cá, né, eu falei que a atividade surpreendeu de forma positiva, né? Na verdade, mostrou resiliência maior do que o esperado, mas a gente também teve dados de outro lado, né, mostrando uma atividade mais moderada. Foram dados mistos, mas o resultado líquido foi, acho que ainda não deixa o Banco Central confortável de que
a inflação vai desacelerar à frente. E até a próxima reunião, a gente entende que esses dados vão mostrar sinais mais claros dessa desaceleração. É uma desaceleração, como eu falei, gradual, mas em 45 dias, acho que na nossa leitura, isso vai estar um pouco mais claro nos dados para deixar o Banco Central confortável para encerrar o ciclo. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns dos fatores que podem ser levados em consideração nessa discussão entre hoje e amanhã, nestes 2 dias de reunião, você acredita que o dólar vai ter peso importante nessa tomada de decisão? O dólar está agora na mínima do ano e na mínima desde outubro do ano passado, na casa dos 5,46, 7, 8, está oscilando bastante nesta terça-feira. Mas você acredita que essa desvalorização fortíssima da moeda dos Estados Unidos neste 2025 possa ajudar a ter um pouco mais de clareza com o que pode acontecer com a inflação, por exemplo? As últimas projeções do Boletim Focus, por exemplo, foram muito cortadas, foram bem diminuídas. De 2025, sim, 2026 e 2027, não, né? Que assim, o horizonte relevante agora para o Banco Central já é 2026. Mas se a inflação de 2025, por exemplo, nos próximos relatórios Focus, reduzirem de forma significativa, de modo que também levem a uma revisão da projeção para 2026 e 2027, aí sim vai ter espaço para o Banco Central, pode ter espaço para o Banco Central, pode ajudar, né, para o Banco Central encerrar o ciclo. Mas na reunião de amanhã a gente entende que ainda não, né, porque, como eu mencionei, quando a gente olha o conjunto de dados, né, o que a gente tem? A fotografia é uma atividade ainda muito resiliente, uma inflação de serviços ainda muito alta e as expectativas ainda desancoradas. A gente não viu uma redução importante das expectativas de inflação por conta dessa apreciação mais recente. Eu acho que o que poderia acontecer é uma apreciação mais forte nos próximos meses, isso acabar de alguma forma reduzindo as projeções de inflação corrente e, ao mesmo tempo em que a atividade mostre aí sinais mais claros de desaceleração, a gente poderia ver o Banco Central antecipando o ciclo de cortes para esse ano. Mas teria que ser um cenário assim, de uma valorização muito mais significativa e conjuntamente ao cenário de desaceleração da atividade e sem e redução de riscos fiscais para frente. Aí poderia antecipar o ciclo de cortes, mas eu acho que essa apreciação, ou uma apreciação até nas próximas semanas, pode ajudar no encerramento do ciclo em julho. Né? Nosso call é de encerramento do ciclo de aperto monetário em julho, por conta da moderação, e essa taxa de câmbio provavelmente vai ajudar, mas para a reunião de amanhã não, porque tem esses outros fatores que não deixam um cenário confortável para a inflação à frente. Já há tempos que aparece na comunicação oficial do Banco Central, nas atas das reuniões, uma citação sempre bastante dura sobre política fiscal. A gente está no meio de um turbilhão de discussões sobre política fiscal, sobre sustentabilidade das contas públicas. Talvez seja um dos pontos de pressão que vá manter essa Selic mais alta por mais tempo, para além da inflação brasileira. Como é que você enxerga o fiscal em graus de importância dentro desses debates dentro do Banco Central? O Banco Central tem apontado que, corretamente, que não deve se antecipar a políticas que ainda não foram implementadas e nem anunciadas, né? Então, não deve fazer qualquer movimento em resposta a algo que ainda nem sabe se vai ocorrer. Mas a gente coloca aqui um risco negativo mesmo para o cenário. A gente tem, como eu mencionei, né, Selic estável em 15% até o fim do ano, e a gente entende que o nosso cenário vai abrir espaço para um início de cortes em 2026. Mas um risco negativo para esse cenário de início de cortes em 2026 é a parte fiscal, né? O que poderia levar a uma postergação do ciclo de cortes, ou mesmo evitar um início do ciclo de cortes no ano que vem, seria a implementação de políticas fiscais e parafiscais de estímulo à economia nos próximos trimestres, que mantivesse a atividade resiliente, porque isso atrasaria o processo desinflacionário, né? Então, é um risco importante, sim,
E o Banco Central vai monitorar, mas não vai responder antes que algo se concretize de fato, né? Antes que as políticas sejam implementadas de fato, se é que vão ser. Mas essa não antecipação, talvez, a possíveis decisões fiscais, muita discussão. Amanhã a gente vai ter a Câmara dos Deputados discutindo quando que vão votar um projeto de decreto para derrubar o IOF que era necessário nas contas do governo para fechar em déficit zero este ano de 2025, ou muito próximo disso. Então, a gente tem cada etapa aí sendo discutida aos pouquinhos e um atrito muito intenso entre executivo e legislativo nas últimas semanas. Nada está definido sobre isso, ainda tem muito desdobramento pela frente. E, claro, ponto que não dá para fugir dessa nossa conversa, cenário externo. Sempre a primeira coisa que acontece que aparece nos comunicados, parecia o principal fator de risco para a economia global. A gente já tem um pouco mais de clareza sobre quais os efeitos da política comercial de Donald Trump, como o externo pode afetar as decisões aqui no Brasil? Então, desde o último Copom, o risco externo diminuiu, pelo menos o risco desinflacionário, né? Porque no balanço de riscos da comunicação do Banco Central, eles destacaram como riscos baixistas uma desaceleração mais acentuada da atividade global e uma redução dos preços internacionais das commodities. E o que a gente viu de lá para cá, pensando só em efeitos, em potenciais efeitos da nova política tarifária americana, foi um menor risco, né, disso levar a uma desaceleração mais intensa da atividade global. Várias instituições revisaram as projeções de atividade nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Então, assim, o risco de uma desaceleração mais acentuada diminuiu e, ao mesmo tempo, a gente viu o aumento de preços das commodities, né? Se olhar o índice CRB desde a última reunião, teve ali um leve aumento e foi até intensificado aí nos últimos dias com esse aumento do preço de petróleo. Mas antes mesmo do início aí da guerra, ou do recrudescimento desse conflito no Oriente Médio, a gente já estava com um CRB maior do que o da última reunião. Então, o externo ainda é incerto, né? E com esse conflito geopolítico intensifica essa incerteza, mas se a gente for olhar os riscos que o Banco Central mencionou na última comunicação, eles seriam hoje menos desinflacionários, ou o risco menor, né? A incerteza ainda é elevada, mas parece que o risco está menor do que há 45 dias atrás. Perfeito. Neste cenário, vocês acreditam ainda num balanço de riscos do Banco Central simétrico ou próximo disso? Na reunião passada, eles evitaram usar a palavra simétrico, só colocaram ali um fator negativo a mais, que poderia puxar a inflação para baixo, 3 para lá, 3 para cá, mas não tivemos a palavra simetria aparecendo no comunicado oficial. Como é que vocês enxergam este balanço de riscos do BC? A gente entende que não vai mudar muito em relação ao último comunicado, porque se por um lado esses dois riscos baixistas que eu mencionei, né, de desaceleração da atividade global e de redução de preços das commodities, embora eles tenham diminuído, né, a gente viu também uma apreciação do câmbio, né, como você mencionou. Então, acho que isso pode contrabalançar. E ainda assim tem esse risco vindo do cenário externo, esse risco desinflacionário. Tá? Mas acho que eles devem deixar muito próximo, ou se tiverem que fazer algum ajuste, eu acho que seria para manter a simetria mesmo, ou destacar a simetria. Na nossa leitura, o balanço seria mais... seria assimétrico para cima, vamos dizer assim, né? Ainda mais com esse conflito aí do Oriente Médio. Parte da opinião dos diretores também é essa de que talvez nós teríamos uma assimetria, uma leve assimetria para cima, por isso que não apareceu a palavra simétrico no comunicado passado. A ata disse que havia divergência entre os diretores sobre esta simetria nos balanços de risco. A gente vai, claro, acompanhar as próximas decisões, descobrir o que pensa o Banco Central e quais os efeitos dessa política monetária extremamente contracionista, na casa dos 14,75%, 15%. Talvez tenhamos mais um aumento amanhã. Obrigado, Iana, por nos ajudar a entender
as expectativas para essa decisão do Copom, por que é tão importante? Estamos quase no finalzinho do ciclo de aumento de juros, a gente não sabe se acaba amanhã, se a gente vai ter mais uma reunião, mercado bastante dividido. Agradeço imensamente por estar aqui conosco repercutindo esta reunião. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Agradecido, ótimo dia.